Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa aqui é mais uma aula do mini curso de construções geométricas dentro da disciplina de geometria, régua, com régua, compasso e tecnologia, tá? Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho de teorema do ângulo central, vamos falar um pouquinho do arco capaz, tá? E como esses dois conhecimentos, esses dois tópicos, eles se relacionam, tá? Então, eu preparei uma apresentação aqui para vocês, tá? Então, deixa eu fechar meu vídeo aqui. Apresentação. Então, deixa eu ver aqui. Opa, só um instante, para a gente poder começar a apresentação, modo apresentação. Aqui, bom. Então, aqui é o mini curso de construções com régua e compasso, dentro da disciplina de IC 873, tá? E nessa aula a gente vai abordar o quê? Bom, a gente vai falar do arco. O objetivo principal é falar do arco capaz, a definição do que é o arco capaz, mas aproveitando esse tópico, aproveitando a apresentação desse tópico, a gente vai falar um pouquinho do teorema do ângulo central e uma consequência específica, tá? Que vai servir como a fundamentação teórica para a gente poder falar do arco capaz, tá? A gente vai definir o arco capaz e a gente vai fazer a construção do arco capaz, ok? Então vejamos, cara. Só um instantezinho, né? Então, primeira coisa, né, que a gente vai apresentar aqui para vocês são dois resultados, são duas proposições. A primeira proposição é o teorema do ângulo central. Todo ângulo escrito em um círculo tem metade da medida do arco correspondente, tá? E uma consequência, um corolário do teorema do ângulo central, tá? Todos os ângulos descritos que subtendem um mesmo arco têm a mesma medida. Em particular, todos os ângulos que subtendem a um semicírculo são retos. Então, se você tem um ângulo escrito e subtende a um mesmo arco, todos esses ângulos terão a mesma medida. As demonstrações desses dois resultados, eles podem ser encontrados no livro do Geometria Euclidiana do professor João Lucas, tá? Também será apresentado dentro da disciplina. Então, vejamos, vamos avançar aqui. Deixa eu ver. Avançando. Bom, aqui a gente tem a proposição, ó. Todo ângulo escrito em um círculo tem a metade da medida do arco correspondente. Então, ó, observe aqui, a gente tem aqui uma imagem, aqui, ó. É o primeiro caso, tá? Na verdade, a demonstração, isso aqui se baseia em três casos, tá? No primeiro caso, é essa situação aqui descrita, tá vendo? Você tem aqui o ângulo, tá justamente sobre o diâmetro, tá? Uma outra situação aqui, um outro caso, tá vendo aqui, ó? Ó, um outro caso, ó, tá vendo? O ângulo central, tá vendo? O ângulo tá dividido nos dois pelo diâmetro, é cortado pelo diâmetro, tá? E aqui a gente vê, ó, a gente pode estar observando aqui nessas duas situações, ó, tem a terceira também, ó, que corresponde à metade, ó, tá vendo? O ângulo central, ó, tá, ó, tá vendo? O ângulo central é o dobro do ângulo que está inscrito. Ó, tem até o valor ali, ó, que vocês podem observar, tá bom? Então, ó, o ângulo escrito. Aqui, ó. Aqui está bem claro, ó. Aqui, de um lado, o ângulo escrito está 72,38 e o ângulo central está 144, o dobro, tá? E esse aqui, essa situação aqui, ó. O ângulo escrito está 60,12 e aqui está o ângulo central está 120,24, o dobro, né? Então, isso aqui a gente
vê a importância do teorema do ângulo central, tá? A sua demonstração faz o uso desses três casos, tá? Dentro do livro de geometria do euclidiano do João Lucas, ele faz essa demonstração separadamente com os três casos, tá? Tem que ser feito esses três casos aqui. Bom, mas o resultado que a gente quer chegar, que a gente quer trabalhar, é justamente com esse aqui. Que a gente quero chamar atenção a esse resultado. Olha como ele nos dá uma informação aqui. Todos os ângulos escritos que subentendem um mesmo arco têm mesma medida. Então, aqui você tem um ângulo em H, você tem um ângulo em I, você tem um ângulo em J, tá? Eles terão mesma medida, porque eles subentendem a um mesmo arco, tá? Então, eh, agora, se você pensar, e se há um semicírculo, em particular, se todos os ângulos que subentendem a um semicírculo são retos, vejamos, é essa a situação aqui, tá? Você vê que eu fiz uma demonstração aqui, ó, tá vendo? É um semicírculo. Então, qualquer ângulo inscrito nesse arco para esse semicírculo, ele vai ter 90 graus. É claro que nessa apresentação está estático, então você não vê movimento, tá vendo? Essa aqui é anterior, aqui você não vê anterior, ó, tá vendo? Aqui, ó, você não está vendo movimento. Vamos ao GeoGebra para a gente conceituar essas coisas. Deixa eu voltar aqui, tá? Então vamos voltar aqui ao GeoGebra, tá? E ver como é que isso aqui o GeoGebra pode ser um facilitador para a compreensão desses tópicos, desses objetos, tá? Então aqui, ó, iniciar a calculadora. Depois eu venho aqui, ó, espero um minutinho para carregar, ferramentas, tá? Eu já preparei aqui de antemão, vamos abrir, tá? Então aqui, arquivo local, vamos observar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, só um minuto, deixa eu carregar aqui, aqui. Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já foi construído aqui. Vou ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Tá vendo? Olha aqui, ó. Faço o movimento aqui com o GeoGebra. Você vê o movimento, ó. Tá? Opa, deu uma travada aqui na internet. Deixa eu ver se volta. Ah, voltou. Se você consigo aqui fazer o movimento aqui. Aqui, ó. Fazer o movimento, tá? Deixa eu ver se consigo aqui, ó, mover, tá? Deixa eu ver. Perdi o movimento aqui, né? Deu uma travada. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ver, ângulo, só para mostrar para vocês, ó. Aqui, isso, não deu problema. Vou fazer de novo, não deu problema aqui, vamos ver. Vou limpar aqui a tela. Vamos ver de novo, vou abrir aqui de novo, para a gente poder visualizar. De novo, arco capaz, aqui, ó, movimento. Vou vir na opção aqui, ângulo, e a gente vai comparar aqui. Comparando, ó, aqui 40 graus, aqui esse, ó, 40 graus e 64, ó, repara, ó, e esse, ó, 40 graus e 64. Você consegue conferir os resultados, ó. Deixa eu botar aqui agora, para mover, tá vendo? Fica constante, ó, não há alteração do valor.
qualquer movimento que eu faça aqui, tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, não há alteração, tá? Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver uma outra situação aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. Acho que arquivo local. Vamos ver, acho que é o 2. Descartar. Deixa eu ver. Ah, aquele com, ó, tá vendo? O 90, tá vendo? 90, tá vendo? Metade, ó, tá vendo? Aqui, ó. Não altera, tá? Vamos abrir mais um. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Deixa eu ver. Aqui é o teorema do ângulo central, deixa eu ver. Abrir, descartar. Aqui, ó. Teorema do ângulo central, ó. Eu posso mover aqui, ó, só para a gente poder visualizar, ó. Ó, tá vendo? Ó, repara, ó. É sempre o ângulo central vai ser sempre o dobro, ó. Né? Deu uma travada agora. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu vou limpar aqui. O que acontece? Vamos de novo. Teorema do ângulo central. Abrir. Arquivo local. Teorema do ângulo central. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui de novo. Aqui é aquela situação, ó, tá vendo? Ó, o ângulo central sempre vai ser o quê? O dobro, ó, você consegue visualizar, ó. O ângulo inscrito é 40,99. O ângulo central vai ser 81,98. Tá? Ó, um outro aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver qual é o próximo arquivo local. Vai ser o segundo, descartar. É aquele que a gente tinha inicialmente que tinha travado. Há um movimento, tá vendo? Sempre o dobro, né? O bom do GeoGebra é que você tem é dinâmico, né? Não é estático. E isso faz um, um facilitador, né? Na compreensão desses conteúdos de natureza de construções, tá? Então, ele deve ser uma ferramenta e o professor tem que ter se habituar a trabalhar, tá? Então, aqui, deixa eu abrir aqui o outro. Tem mais uma situação. Vamos ver, abrir, que era o, o terceiro do aqui, que é, deixa eu ver se consigo abrir. Deixa eu ver se aparece. Não apareceu. Deixa eu ver, vamos de novo. Salva. Não, não, não é salvar no computador. Cancela. É abrir. Vamos abrir aqui, arquivo local, tá? Então, isso aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue descartar. E, não, deu problema aqui, ó. Ah, tá aparecendo aqui um símbolo que a internet deu problema. Vou atualizar a página, carregar. Deixa eu ver se aparece agora. Tá. É, a gente está trabalhando com o GeoGebra online, tá? Então, vejamos agora. Abrir. Arquivo local. Espero que agora funcione. Então, vejamos. Teorema do ângulo central. É a terceira construção. Ah, aqui. Tá vendo? Ó, tá vendo? Mas é semelhante àquela segunda, ó. Não importa a posição. Ó. Isso aqui eu acredito, ó, que quando você trabalha com o teorema do ângulo central e apresenta, você fazer essa dinâmica aqui usando o GeoGebra, cara, você está mostrando para o seu aluno, olha aqui, ó, realmente, ó, em tempo real, ó, tá? Ele tem uma visualização, claro, você fazendo papel, com régua, compasso, isso também vai desenvolver determinadas habilidades, mas aqui vai favorecer, deixar uma aula mais dinâmica, tá? Mais
o movimento, ó, ali tu consegue visualizar, ó, 25, ó, um ângulo escrito 25,72, do outro o quê? 51,44. Então você tem uma visualização e um entendimento, tá? Então eles conseguem visualizar e entender, ó, tá vendo? Ó, tá? Bom, vamos voltar aqui para nossa apresentação aqui, vou limpar aqui a nossa, deixar já limpo aqui a nossa tela e vamos voltar para a nossa apresentação. Então, agora continuando aqui na construção do arco capaz, deixa eu ver se consigo colocar aqui para a gente visualizar. Aqui a gente já tinha falado na proposição do teorema do ângulo central, que é a proposição 8,5, caso 1, caso 2, caso 3, corolário, tá? E agora a gente vai falar, ó, o corolário aqui agora na versão, no caso particular, quando subtende um semicírculo, tá? Então agora, vamos ver, vamos ao arco capaz, né? Eu acho que essa imagem dessa luneta é, é, é para a gente auxiliar, fazer uma ilustração de como a gente pode pensar o arco capaz, né? Tá? Então, vou fazer uma analogia aqui para a gente poder entender, tá? Mas é a ideia de um observador. E o arco, esse observador, ele está olhando determinada situação. Exemplo, um- a gente, é o país do futebol, o Brasil é o país do futebol, então a gente pode pensar, então, um determinado movimento que o jogador faz com a bola, o jogador está jogando a bola e está olhando para o gol. Então, esse movimento, se ele fizer uma escolha certa, ele vai conseguir enxergar o gol em todos os ângulos, tá? Vou ser mais específico. Vamos lá. Vamos considerar aqui dois pontos, A e B sobre um círculo. Para todo ponto M sobre um dos arcos, o ângulo A ou B é constante. É a situação que a gente viu como consequência do teorema do ângulo central. Esse arco se chama arco capaz. Arco capaz do ângulo θ sobre o segmento. Ele é capaz de observar, tá? Em qualquer ponto sobre o arco, ele é capaz de observar o segmento, tá? Vamos ser mais específicos. Vamos pensar aqui. Pensar o seguinte: é um observador que se move sobre esse arco e consegue ver o segmento sob o mesmo ângulo. Então, qualquer ângulo, qualquer ponto sobre esse arco, ele consegue enxergar o segmento por inteiro. Ele é capaz de enxergar o segmento por inteiro. Tá? Então, se você pensar no jogador de futebol, ele está correndo, ele está, em todo momento, ele está querendo enxergar o gol. Claro que depende da posição, ele não vai enxergar. Mas se ele tiver a preocupação do arco, estiver sob o arco, e a escolha dele for certeira, ele vai conseguir estar sob o arco capaz, ele vai conseguir enxergar. Ele tem a preocupação de querer enxergar o gol no movimento, tá? Ele quer enxergar o gol por inteiro, tá? Então vejamos, vamos avançar aqui para a gente poder entender esse pensamento, né? Opa, avançamos demais. Então, ó, aqui, como é que a gente vai proceder, né? Se deteta um ângulo de vértice A e queremos construir esse ângulo θ, né? Então vejamos, a gente quer construir esse ângulo θ sobre uma semi-reta, né? Então como é que a gente vai construir o arco capaz? Agora a nossa preocupação é a construção do arco capaz, né? Queremos construir θ sobre a semi-reta. Construímos um círculo. Ah, só uma coisa importante, né? Uma coisa importante. Então, antes de a gente ir para a construção do arco capaz, a gente tem que entender como é que a gente pode transportar ângulos. E é esse o passo que a gente vai fazer aqui na sequência, tá? Então, esse passo que eu estou fazendo agora não é da construção do arco capaz, mas sim do transporte de ângulos. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Você deteta um ângulo
de vértice em A e queremos construir um θ sobre essa semi-reta. Esse mesmo ângulo sobre uma determinada semi-reta. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro lá, construímos um círculo qualquer com centro em A e obtemos os pontos de interseção. Então, você vai lá, você tem um ângulo, você escolhe pega a ponta seca do compasso, põe em A, faz o traço círculo, esse círculo vai se interceptar as semi-retas que vai determinar dois pontos. Construímos um círculo com centro nessa interseção. Ou seja, pega a ponta. Os dois pontos que você encontrou, você vai construir o quê? Vai pegar a ponta seca, compasso, vai colocar em um ponto dessa interseção e vai traçar um círculo. Bom, na semi-reta, vamos construir o círculo de mesmo raio do passo A. Então, primeira coisa, pego o círculo de passo A, pego o meu compasso e passo o círculo ali. Na interseção da semi-reta, com a interseção da semi-reta com o círculo, eu vou pegar a ponta seca, colocar nesse ponto e vou construir o círculo de raio do passo 2. A partir daí você determinou um ponto-chave. Esse ponto-chave, você vai fazer a ligação com A. O ângulo é determinado pela origem da semi-reta, pela interseção dos círculos do passo 3. Tá? Então, vejamos. Vamos ver aqui. Aqui, o transporte de ângulo é esse aqui. Tá? Você vê a imagem estática, a construção aqui, ó, tá vendo? Aqui é o transporte do ângulo. Você repara, tracei um círculo com um centro em A, raio qualquer. Você escolhe esse raio, tá? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou traçar, pegar ali a ponta seca do compasso e com a outra ponta eu vou marcar o ponto G, o ponto B. Então eu encontro aquele valor. Pego isso aí e coloco lá no outro ponto e faço o círculo. A interseção dos dois círculos, quando você fizer a ligação da semi-reta com essa interseção dos dois círculos, dá o ângulo em questão, tá? O transporte do ângulo. Vejamos, ó, aqui, tá? Então vejamos. Mas antes a gente vai ver aqui, vamos ver como isso aí funciona na prática. Vamos voltar aqui para o, o GeoGebra. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Voltando aqui ao GeoGebra. Vejamos, cadê? Aqui. É essa situação aqui descrita. Então, ó, abrir, cadê? Arquivo local. Vamos ver, transporte do ângulo. Vamos ver se aparece aqui pra gente. Aqui. Aqui aparece, ó, tá vendo? Aqui os pontos em azul que são os pontos móveis, tá? Então vejamos, ó, eu consigo mover isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tem a mesma medida, ó, o processo de construção aqui, ó. Não importa, ó. Vai ter sempre a mesma medida, ó. Os pontos em cinza você não consegue movê-los, tá? Mas os pontos em azul você consegue, ó. Então você percebe aqui, ó, a ação, tá? Ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o movimento que existe, tá vendo? Esses ângulos têm a mesma medida, tá? Então, ó, colocando aqui, ó, o transporte. Esse aqui é o transporte. É claro que o GeoGebra tem uma ferramenta que você consegue construir o ângulo, consegue fazer a medição, tá? Mas aqui a gente está preocupado em fazer o quê? Fazer a transposição das construções com régua e compasso. Régua fisicamente, né? Régua e o compasso, os instrumentos de régua e compasso para o GeoGebra, tá? Mas são habilidades que devem ser trabalhadas de modos distintos, né? Tem que ser trabalhados. Um é a habilidade no computador, o outro é a habilidade manual, a habilidade é, do instrumento, tá? Então, isso desenvolve habilidades
distintas, mas são habilidades importantes, habilidades de aprendizado, habilidades para o seu aluno, tá? Então, aqui tem essa situação, tá bom? Então, vejamos aqui qual é o próximo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Então, aqui a gente tem o transporte de ângulo, e agora a gente pode falar aqui da como construir o arco capaz, né? Eu usei como motivação essa imagem desse teatro, tá? E você percebe aqui que ele tem um certo, um formato circular, tá? As cadeiras centrais elas estão alinhadas de modo reto, tá? Mas quem tiver nessa sacada, nesse balcão, eles vão conseguir, assim, se o arquiteto teve a preocupação de fazer uma escolha adequada, ele vai conseguir ver o palco de qualquer posição daí integralmente. Então, se tiver essa preocupação, você confere na arquitetura uma aplicação do arco capaz, tá? Bom, então, voltando aqui, né? Então, seja B um segmento, é B ali no teatro seria o palco, né? A abertura do palco. É um segmento de teto ângulo dado de vértice A e queremos construir o arco capaz, né? Então, construímos a mediatriz do segmento AB, traçamos uma perpendicular ao lado do ângulo, fora de AB, tá? Então, nessa situação aqui, se você quer, é a visualização do palco, tá? Então, é a visualização do palco. Então, traçamos uma perpendicular ao lado do ângulo, fora de AB, e construímos um círculo de centro na interseção dos dois objetos, no passo 1 e 2, e o raio H. Vamos ver aqui. Essa aqui é a construção do arco capaz. Você percebe aqui que é estático. A imagem fica difícil você visualizar, né? De você entender, fazer a compreensão aqui, tá? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Só um minutinho. Vamos voltar aqui. Agora a gente vai, deixa eu ver, para o GeoGebra. Então, deixa eu ver. Vamos abrir aqui. Já tem a atividade pronta. Deixa eu abrir aqui. É construção do arco capaz. Aqui. Nessa construção aqui, vamos descartar aqui. Aqui, repara. Aqui você tem um movimento, ó. Você consegue mover aqui. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder ver mais centralizado aqui, tá? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para a gente poder visualizar na íntegra. Deixa eu ver se aqui eu consigo ampliar aqui. Ah, ficou melhor, tá? Aí aqui tem o arco, tá vendo? Aqui, imagine que aqui é o teatro, tá? Esse aqui é o teatro, aqui é a abertura do teatro, tá? O que a gente vai fazer na sequência? A gente vai traçar a mediatriz, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo que eu quero que esteja em cada escrito aqui, tá vendo? E vamos fazer aqui, vamos usar aqui as ferramentas de GeoGebra. Então a gente constrói. Aí agora o que que eu vou fazer? Traço uma perpendicular a essa semi-reta, tracei, e com a mediatriz eu vou pegar esse ponto de interseção. E isso, o que que eu vou fazer? Daqui, do ponto A ao ponto H, vou traçar uma outra circunferência. Então, esse arco aqui, essa medida aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para você em termos de... Usando as ferramentas aqui de GeoGebra, a função polígono. Vamos ver. Vou colocar aqui, construir um polígono aqui, ó, só para a gente poder visualizar aqui melhor, tá? Fechei o polígono. Vou usar a ferramenta aqui, ângulo. Tá vendo aqui? E aqui, 31. Esse é o ângulo que eu quero transportar, tá? Repara, agora eu vou mostrar para vocês que sobre esse arco aqui,
sobre esse arco, independe aqui, ó, vamos ver, aqui, independe, espera, cancelar, deu ruim aqui no desenho, vamos ver se eu consigo fazer de novo, aqui, e aqui, ó, tá vendo? E aqui, vou mudar a cor dele, ó, configurações, só para a gente poder mudar a cor, vou botar vermelho, só para a gente poder ver, tá? Então, aqui, deixa eu retirar aqui esse ponto, fechar aqui, vou voltar aqui, fechar aqui, pronto. Então, aqui, tá vendo? Esse ângulo, eu vou pegar aqui a medida do ângulo. Repara que quando você faz esse processo de conta, é o mesmo valor. Então, esse ângulo aqui que vai ser determinado aqui, foi colocado aqui. Repara, se eu mover aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mover aqui, perdão. Ó, vou mover agora. Agora, ó, em qualquer posição, vai ter o mesmo ângulo. Esse é o arco capaz, tá vendo? Então, se for o balcão de um teatro, por isso que o balcão de determinados teatros, você tem uma visualização por inteiro, ó, melhor que quem está na plateia. Você consegue ver em qualquer posição o palco inteiro. Ó, até desde o mais perto ao mais longe, você consegue ver toda a abertura do palco. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Aí você consegue enxergar. Repara, se você modificar aqui, ó, tá vendo? É uma estrutura robusta, ó. Então você consegue aqui, tem a construção do arco capaz, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, o arco capaz aqui. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Aí você vai, tá vendo? Ó, tem o mesmo ângulo, ó. Não modifica. Aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. Tá vendo? Ó? Tá? E aqui, ó. É isso aqui, tá? Aí, ó. Tá vendo? E esse aqui é o que faz o arco capaz. Bem, pessoal, tranquilos, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir meu vídeo agora, nesse finalzinho, né? E a gente vai para a parte final, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Então, é isso que é, você consegue visualizar o arco capaz, tá? Não é uma coisa estática como que aparece aqui e torna-se um atrativo para o ensino, torna um atrativo para o aprendizado do aluno, você ensinar o aluno a aprender, e esse processo, é, o GeoGebra vai se tornar esse elo, tá? Tá bom? Então você tem vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. E agora a gente vai para a justificativa, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. A justificativa. Quando a gente construiu a mediatriz, a gente encontrou o ponto médio. Ao encontrar esse ponto médio, a gente percebe que a gente pegou esse ângulo qualquer, esse ângulo θ qualquer, que aqui está figurando como o beta, ele e construímos a perpendicular a ele, então a gente construiu que aquele ângulo determinado por essa perpendicular e o segmento AB, ele é complementar. Então ele vai ser 90 menos θ. Mas se é 90 menos θ, se você observar a, o ângulo formado por AHF, ele vai ter a mesma medida de θ. Ou seja, vai ser a medida do segmento, ou melhor, perdão, a medida do ângulo em H de A a B vai ser o dobro de θ. Isso vem por causa do teorema do ângulo central, que o teorema do ângulo central vai dizer que o ângulo escrito é metade do ângulo, é a metade da medida do ângulo central correspondente. Então, qualquer ângulo escrito ali, né, vai ser a metade
da medida desse ângulo central. Tá? Então, a gente teve a preocupação de encontrar, pela sua mediatriz, depois de construirmos essa perpendicular, isso fez com que aquele ângulo que aparecesse ali, eh, de, com vértice em H, de A a B, seja o dobro de θ. Então, portanto, qualquer valor, qualquer ponto sobre esse arco vai ter o valor de θ. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, a gente observa nessa construção a importância de você fazer a construção de modo adequado. Você vê a importância de você ter uma visualização, tá? Deixa eu fechar aqui, ver se consigo fechar aqui. Aqui tem a nossa bibliografia, a gente trabalhou com o livro do João Lucas e o livro do Eduardo Wagner de construções geométricas. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente percebe a importância de trabalhar com cuidado, trabalhar para o entendimento dessas construções e a importância e a habilidade que você está desenvolvendo em seus alunos. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Encerro aqui essa gravação. Até a próxima. Tchau, tchau.